semana que vem, teremos um evento importante aqui em Belo Horizonte. Entre os dias 1º e 3 de outubro, BH recebe a segunda edição do Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável, colocando Minas Gerais no centro das discussões sobre inovação, preservação ambiental e também desenvolvimento no setor. Esse evento acontece justamente nesse momento que o Brasil se prepara para a COP30 e busca mostrar o potencial que Minas tem quanto ao turismo, e a gente está pensando em novas rotas e até uma viagem inédita do Trem da Vale até o Santuário do Caraça. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse congresso, a gente vai conversar agora ao vivo com um dos organizadores do congresso e estrategista em ESG e inovação criativa, Rodrigo Cesário. Rodrigo, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Guilherme, ouvintes. Rodrigo, eu queria começar te perguntando o que esse congresso propõe quando a gente está pensando em um turismo que seja sustentável e como que Minas está posicionado atualmente nesse setor. Sim, então, nós integramos no Congresso a cultura, o turismo e a sustentabilidade, porque nós entendemos que não existe turismo se a gente não preserva território, se a gente não preserva a cultura daquele território. E Minas está muito bem posicionado nesse aspecto, porque nós somos um estado muito inovador. É interessante, porque Minas Gerais é inovador e percussor de várias políticas públicas para o turismo, reconhecidamente no Brasil todo. E um fato interessante é que nós temos em Minas Gerais o Plano Diretor do Turismo Verde, que é uma política pública do Estado para desenvolver mais o turismo sustentável em Minas Gerais. É o primeiro estado a ter uma política pública nesse sentido. Então, o Congresso é uma ação que integra o Plano Diretor do Turismo Verde de Minas Gerais. E a gente tá às vésperas, né, da COP30, se preparando para poder mostrar realmente o que o Brasil tem a oferecer quando a gente pensa em sustentabilidade. Esse é um potencial, de fato, no turismo mineiro, quando a gente está pensando em novas rotas, novos destinos. Esse olhar para a sustentabilidade, ele está sempre muito atrelado ou ainda temos que avançar muito nesse debate? Sim, com certeza nós temos muito a avançar. Outros estados estão mais adiantados, apesar de não haverem políticas públicas como nós estamos começando a organizar agora. Porém, Minas Gerais já sai na frente por ter essa política pública e entender essa importância dos territórios. Nós somos um estado, né, grande, 853 municípios, mais de 5.000 distritos. Nós temos 3 biomas no estado, nós temos muita cultura, reconhecidos, né, muitos patrimônios reconhecidos internacionalmente. Agora, esse ano, por exemplo, nós temos o queijo aí como patrimônio material, o Parque do Peruaçu também como patrimônio natural da humanidade. Então, nós temos muito a oferecer em Minas Gerais e, sem dúvida nenhuma, esse momento do Congresso é onde nós vamos entender melhor e nos posicionar diante do Brasil, porque o Congresso é um Congresso nacional, nos posicionar diante do Brasil como essa potência que Minas Gerais traz para o turismo. Rodrigo, uma coisa são os biomas e a estrutura de funcionamento desses biomas. Outra é, muitas vezes, a operação de quem está no turismo e de quem recebe turistas, de quem faz, digamos assim, a roda do turismo sustentável girar. O Congresso também vai abordar algo relacionado a esse público, aquele empresário, ao turista, a quem participa dessas atividades? Ô, Guilherme, interessante sua pergunta, porque realmente o conteúdo do Congresso é voltado para o que a gente chama de trade turístico, né? Ele é voltado para os gestores públicos que estão ali fazendo a gestão, os secretários, as prefeituras dos territórios, também o conteúdo muito voltado para empresários, rede hoteleira, donos de pousadas, de restaurantes, enfim, equipamentos que recebem turistas e também para as comunidades. Então, nós temos aí uma programação extensa de conteúdos
que vai trazer, né, bastante subsídio para esses agentes do turismo se capacitarem mais. Rodrigo, aqui no estado a gente tem uma especificidade. Eu fui inventar de falar uma palavra específica e me errei, e consegui errar. Mas a gente tem um ponto específico que é o ICMS do turismo. Minas é o único estado que tem esse tributo, essa arrecadação de tributo voltada para o turismo no estado. E de que forma, quando a gente pensa na arrecadação de recursos, isso tem ajudado aos municípios a se estruturarem melhor, como o Ibra falou, e você respondeu muito bem, fazer essa mudança também pode ser um pouco difícil quando a gente pensa em municípios que têm um turismo muito tradicional e tentar trazer essa vertente mais sustentável. Esse é um recurso que tem utilizado, que tem ajudado as prefeituras a, de certa forma, conseguirem fazer essa transição também? Com certeza, nós temos uma questão aí, essa questão do ICMS do turismo, que para o município receber, ele tem que fazer um planejamento. Nesse planejamento tem que ser pensado a gestão da sustentabilidade dentro do turismo. Então, os municípios eles se preparam para poder receber esses incentivos, né, e poder aplicá-los de uma forma que traga mais sustentabilidade através do turismo de base comunitária, através do turismo responsável. Então, toda a cadeia do turismo se beneficia com isso. E uma questão interessante também, esse Plano Diretor do Turismo Verde de Minas Gerais, né, que é uma política pública do governo do estado, ela também prevê isso, que ações do plano, como, por exemplo, certificações, sejam dadas para esses municípios que desenvolvem melhor suas potencialidades para o turismo sustentável. Rodrigo, tem um outro ponto que você mencionou sobre comunidade que também me instalou aqui algo para lhe perguntar. O quanto comunidades e a relação delas com os gestores públicos e, por fim, com as prefeituras, são parte importante para a execução desses planos. Porque, por vezes, a gente se escora muito na ação dos gestores, mas esquece de conectá-los com a comunidade, né? Que peso eles têm para conseguir criar um circuito efetivo ou circuitos variados que tenham sustentabilidade como fio condutor? A participação da sociedade civil e da comunidade é essencial para o desenvolvimento desse turismo no território. Não existe turismo sem pessoas, né? Você não viaja só para ver a natureza, só para ver as igrejas, né? Você viaja também para viver a cultura daquele local, e quem faz a cultura do local são as pessoas, é a comunidade. Então, a gente observa que hoje é muito presente e importante que a comunidade esteja preparada, que ela também esteja envolvida no planejamento do turismo do município. Então, nós vemos muitas associações dentro dos territórios oferecendo atrações, experiências, de várias formas. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma ligação importantíssima da comunidade com a gestão do município, com a gestão ali do território. Nós conversamos com um dos organizadores, eu fui repetir a Laura aqui também, fui falar hoje está tudo muito estranho. Acontece, tá? Um dos organizadores do Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável, Rodrigo Cesário, acontece no Centro de Convenções da CDL-BH, vai ter painéis sobre economia criativa, governança, ESG, financiamento e políticas públicas. E a gente quer agradecer muitíssimo, Rodrigo, por você conversar conosco e falar um pouquinho desse circuito tão importante para a gente adicionar mais uma camada no turismo de Minas Gerais, uma camada sustentável. Muito obrigado, bom dia.